Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre Matias Rojas, que eu sei que está todo mundo querendo falar. O jogador está observando com preocupação esse momento do Corinthians. E o negócio pode se complicar? Eu vou explicar essa história direito. Mas tem novidades sobre Cuéllar e Michael. Chega mais que eu te conto. Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pessoal, mais uma vez, mil desculpas pela voz, ainda estou me recuperando, mas informação tem prioridade. Tanta prioridade que muitos corintianos não gostaram da informação que eu dei, mas é meu dever de ofício. Quando eu recebi a informação, achei ela relevante. Não tem o objetivo de tumultuar, de prejudicar a negociação, o Corinthians, qualquer coisa que seja. Vocês sabem o carinho que eu tenho pelo torcedor do Corinthians e como eu estou sempre aqui trazendo informações. O que eu recebi foi através do staff do jogador, do staff do atleta, inclusive do pai do Matias Rojas, uma preocupação com as notícias recentes de processos de dívidas trabalhistas, não depósitos de fundo de garantia, salários atrasados e uma possibilidade, inclusive, de um transfer ban, que o Corinthians ainda não resolveu, que é envolvendo a dívida com Mauro Bocelli, uma dívida que está na FIFA, em que o Corinthians já expirou o prazo e agora está tentando negociar para quitar essa dívida, que é de 5 milhões de reais, antes da abertura da janela. Porque se bater o transfer ban, o Corinthians pode até contratar, mas não vai poder inscrever jogadores. É a punição que a FIFA tem para esses casos. Vocês imaginem se o Matias Rojas fecha com o Corinthians tem o transfer ban e não consegue inscrever o jogador não pode jogar. O Santos passou por isso recentemente. Preocupação é a informação que eu recebi. O contrato ainda não está assinado. Não há um pré-contrato assinado, não é a informação que eu tenho. Muita gente está falando aí, pô Chico, tem um pré-contrato assinado, já está tudo certo. Já está tudo certo. Já está tudo acertado entre o jogador e o staff. Mas não tem a caneta no papel. O que há é uma carta de intenções, que é um documento, mas que não trata-se de um contrato assinado. O que permite ainda, até a abertura da janela, ou vamos lá, até o fim do contrato dele com o Racing, que é dia 30 de junho, que ele assine com qualquer outro clube. É só isso que eu estou colocando aqui. Há o risco, gente. Ainda há a possibilidade dele assinar com outro clube. Ele já está acertado com o Corinthians, os valores também, mas ele ainda pode assinar com outro clube. Se isso não acontecer, tudo certo. Parabéns, vida que segue, e Matias Rojas, como ao que tudo indica, vai ser jogador do Corinthians nos próximos 4 anos. Nesse momento, há uma preocupação do staff, que inclusive pode até ser, estou fazendo uma leitura diante da informação que eu recebi, pode até ser uma negociação do empresário ao perceber que o jogador se valorizou, que tem outros clubes interessados, que o contrato ainda não está assinado, para dar aquela valorizada. Daqui a pouco... Tô imaginando, tá, gente? Tô elucubrando aqui. Daqui a pouco vem outro clube e oferece um valor a mais. Daqui a pouco ele consegue negociar melhor o contrato com o Corinthians, porque ele observa o Corinthians com muitas dívidas, com problemas, com protestos da torcida, com o time indo mal no andamento técnico do jogo. O que o staff do jogador pensa? Peraí, será que é uma boa? Então isso é muito comum, de um empresário criar alguma coisa para melhorar a sua negociação enquanto o contrato não está assinado. Então, o que há nesse momento é isso, gente. Eu também noticiei no Jogo Aberto da Band que o staff do jogador estava esperando um valor que o Corinthians ainda não havia depositado. Aí, o Marco Belo, repórter da Rádio Transamérica, me ligou e confirmou com o Corinthians que o Corinthians não pode depositar nenhum tipo de valor antes do dia 30 de junho, sob risco de ser processado por assédio, já que ele pertence a outro clube. E aí, vou dizer para vocês que esse valor não necessariamente é parte do contrato ou do novo contrato. Não necessariamente é para Matias Rojas. Pode ser comissão do empresário, pode ser um valor referente ao trâmite. É um valor que o staff do jogador, ao olhar com preocupação tudo o que está acontecendo, ainda tem isso como argumento, de um valor que era para ter entrado e não entrou. Temos aqui as duas versões.
O Corinthians diz que está acertado com o jogador, que não tinha que depositar nenhum valor até o dia 30, e o staff do jogador preocupado com as notícias recentes e dizendo que tem um valor a receber. Essa é a informação que eu estou trazendo para vocês. Se está fechado, se vai fechar, que ele chegue aqui dia 3 de julho, arrebente com a camisa do Corinthians, é a minha torcida, que tudo dê certo. Só acho que é uma informação que eu não podia deixar passar, porque daqui a pouco, se não sou eu, alguém passa essa informação, daqui a pouco jogando não fecha, algum clube atravessa, e aí? E aí vocês não ficaram sabendo. Então meu papel aqui é trazer a informação que nesse momento não é que o negócio melou, não é que está tudo errado, não. É que ainda tem um tempo até que a coisa formalize no papel, até porque ele tem contrato até o dia 30 de junho. Então vamos aguardar. Mas tem notícia boa também, que na verdade também depende do que vai acontecer nos próximos dias, que envolve 2 jogadores do Al Hilal. E para mim isso é muito curioso, porque você sabe, eu acompanho muito a dupla Grenal. O Grêmio e o Inter estão fazendo movimentos para contratar esses jogadores há muito tempo e não estão conseguindo. Vamos falar sobre o Cuéllar. O Cuéllar, esse eu acho que tem boas chances. Por quê? O Inter estava negociando diretamente com o Cuéllar. Você já sabe da história, já contei aqui. O Alessandro Barcelos, presidente do Inter, encabeçou a negociação, falava diariamente maneira de dizer, né? Provavelmente eles não se falavam todos os dias, mas falava frequentemente com o Cuéllar, diretamente com o Cuéllar. E eles estavam acertados de que o Cuéllar viria jogar no Internacional. Só que sempre com aquela vírgula. Tá, mas depende da liberação dos árabes. O Cuéllar, ele tem contrato até a metade do ano que vem. E o Inter e o Cuéllar acertaram os salários. Estava tudo certo. Só que o valor de mercado que o Al Hilal estava pedindo em janeiro era de 8 milhões de euros. E não topava emprestar. 8 milhões de euros é muito dinheiro para você depositar num volante de 30 anos. 40 milhões de reais. Bom, os árabes facilitaram o negócio, porque o Cuéllar, em contato com o Inter, dizia isso. Calma, eu vou tentar uma flexibilidade aqui. Conseguiram. De 8, esse valor baixou para 5 milhões de euros. Ainda segue muito alto. O Inter não tem como pagar esse dinheiro pelo Cuéllar. Não sendo um empréstimo, não sendo um valor de no máximo 3 milhões de euros, o Inter não tinha como contratar o Cuéllar. Só que aí pintou o Corinthians nos últimos dias. E o Cuéllar se seduziu pela proposta do Corinthians. Primeiro, porque ela foi mais alta financeiramente. Segundo, porque ele e o empresário Giuliano Bertolucci optaram por dar ouvidos, por conversar a partir de então com o Corinthians. Então o Cuéllar esqueceu do Inter e começou a negociar com o Corinthians. E topou a proposta do Corinthians. E tá tudo certo. Basta a liberação do Al Hilal, que é o grande X da questão. Como é que a gente pode dizer que o Cuéllar vai jogar no Corinthians se sempre o grande lance é a liberação do Al Hilal e os caras não querem liberar? Tem uma questão aí da possibilidade, o Al Hilal, você sabe, né? Tentou até levar o Messi nos últimos tempos, tá tentando fortalecer a liga por lá. Eles querem mais estrangeiros. E aí, pelo limite de estrangeiros, pode ser que eles liberem. Se for por empréstimo, ele tá amanhã aqui no Corinthians. Se for por um valor, eu acho muito difícil que o Corinthians pague 5 milhões de euros por um volante de 30 anos. Mas essa informação, que o Cuéllar começou a negociar com o Corinthians, aceitou a proposta do Corinthians, mas depende do Al Hilal. E é o mesmo para o Michael. O Renato Gaúcho tá falando no Michael. Acho que ele sonha com o Michael. Ele fala que eles se falam por telefone, eles têm uma relação de amizade. Ele fala no Michael em toda entrevista coletiva, que o presidente tem que gastar porque tem que ser o Michael, que não sei o que, tá desesperado pelo Michael. E o Michael tem uma gratidão com o Renato. O Michael já aceitou jogar no Grêmio. Só que o Al Hilal não quer emprestar o Michael, quer vender. E é pelo menos 6 de euros. A última, eles subiram para 8. Como é que o Grêmio vai pagar 8 milhões de euros? Não tem condição. Se vier por empréstimo, beleza. Se baixar a pedida, beleza. Então, enquanto não acontecer isso, não dá. E aí o Souza, ex-jogador do São Paulo e do Grêmio, meu colega lá na Band, no Donos da Bola do Neto, deu a informação de que o Corinthians está negociando com o Michael e que se acertou com o Michael. Então, foi mais um chapéu do Corinthians na dupla Grenal, negociando com o jogador. Cuéllar, beleza. E a do Cuéllar eu consegui confirmar. Ela é quente. A do Michael, eu ainda não sei.
porque o Grêmio segue confiante no acerto com o jogador. O Souza está dizendo que o Corinthians está negociado e acertado com o Michael. Depende do Al Hilal, que é o grande lance de novo, né? Será que o Al Hilal vai liberar o Michael, que ele tem contrato até o meio de 2025? Segundo o Souza, inclusive, ele já está em São Paulo, ele está de férias no Brasil, negociando a sua vinda para o Corinthians. Seria uma grande contratação para ser um jogador de beirada, seja para Grêmio, seja para Corinthians. Cuejar, acho que trata-se também de um ótimo volante. Enfim, são essas duas situações em que o Corinthians se acertou com esses dois jogadores, mas tem essa questão do clube saudita que não está muito tranquilo, né? Não está muito fácil de liberar esses atletas. Será que a coisa vai vingar? São esses nomes na pauta. E aí, o que vocês acham dessa história toda? Não me xinguem, são só informações. Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!